Olá, boa noite. Nós somos do terceiro termo de Ciências Biológicas da Unifil. Meu nome é Ana Clara. Isabelle, meu nome é Sara. Nesse trabalho a gente vai explicar um pouquinho sobre a ação dos macronutrientes na fisiologia vegetal da Ora Pronobis. Bom, no nosso trabalho o objetivo é relatar como a Ora Pronobis reage ao longo do tempo com a ação de cada macronutriente, que no nosso caso os escolhidos foram nitrogênio, potássio e fósforo. A Ora Pronobis é conhecida como uma planta punk, ou planta alimentar não convencional. Ela possui propriedades medicinais, como ação anti-inflamatória e antioxidante, além de ajudar na anemia e na imunidade e contra danos celulares. Além disso, ela possui propriedades nutricionais, como cálcio, ferro, vitaminas e fibras. Devido à sua propriedade nutricional e medicinal, ele se tornou muito utilizado na culinária vegana e vegetariana. Nós lemos um artigo da turma de nutrição da Faculdade de Araraquara, que eles adicionaram um macarrão e colocaram Ora Pronobis. Macronutrientes são os nutrientes essenciais que uma planta precisa em grande quantidade para conseguir crescer e se desenvolver. Os macronutrientes principais são o nitrogênio, o potássio e o fósforo. Nosso grupo separou esses 3 macronutrientes e cada uma de nós ficou responsável por monitorar cada uma das plantas. O nitrogênio é responsável pelo metabolismo vegetal e crescimento das plantas. Além disso, ele fornece clorofila, que é responsável pela coloração verde das plantas e ajuda na fotossíntese. Além disso, ele ajuda no crescimento dos ramos e a produzir aminoácidos e proteínas essenciais para a planta. O potássio ajuda na regulação de água nas plantas, controla a abertura dos estômagos e ativa as enzimas, além de contribuir para a sua resistência contra doenças, melhorar a qualidade dos frutos e contribuir para o seu crescimento. O fósforo é essencial para as plantas. Ele ajuda no crescimento e no desenvolvimento das plantas e na formação de moléculas que são muito importantes, como ATP, RNA e DNA. Ele também ajuda no desenvolvimento das raízes e na floração. No dia 25 de fevereiro, aqui mesmo no Unifil, a gente realizou o corte de 15 mudas de Ora Pronobis. Após isso, aqui na Unifil ainda, a gente coletou terra e areia para fazer o plantio dessas 15 mudas, já adubando com fezes animais, que a gente também coletou aqui mesmo na faculdade. Nos primeiros 15 dias de projeto, a gente observou o escurecimento das folhas e o murchamento da planta. A planta murcha porque quando cortada, ela acaba perdendo grande quantidade de água. Então, para se manter viva, ela acaba utilizando suas próprias reservas de açúcares. Então, podemos dizer que o murchamento das plantas se dá pela perda de água. Porém, com o tempo, se a planta estiver em condições adequadas, ela volta a crescer e se desenvolver naturalmente. Quando a gente corta a planta, as células acabam se rompendo e entrando em contato com o oxigênio presente no ar. Isso ocorre a oxidação dos compostos fenólicos, o que acaba conferindo a pigmentação escurecida para as folhas. Quando a planta perde a água, as células ficam murchas devido à redução da pressão do tubor, fazendo que as flores cair e ficarem murchas. Se a planta volta a absorver a água pela raiz, significa que o tubor foi recuperado, a célula do tubor foi recuperada. Aí as flores voltam ao seu aspecto natural. Assim que a gente percebeu a melhoria das plantas, cada uma colocou o seu macronutriente para poder realizar a observação nesse tempo restante de projeto. Os nossos passos agora é observar como cada uma delas vai reagir ao seu macronutriente. O primeiro resultado observado foi no crescimento. Em um mês, a planta esticou muito, o caule ficou longo e ela já começou a escalar por ser uma planta trepadeira. Em 2 meses, ela estava alta, firme no suporte e com novas folhas. Isso aconteceu porque o potássio regula o transporte de água e nutrientes. Ele funcionou como um carregador interno, levando tudo o que a planta precisava para os pontos de crescimento. Por isso, ela cresceu rápido e sem murchar tanto. Além disso, o potássio deu resistência. O caule ficou mais firme e com a parede celular mais forte. Mesmo na garrafa PET, que seca rápido, ela aguentou bem e não tombou. Isso mostra que o potássio ajuda a planta a resistir à falta de água e aos danos na hora da colheita. Então, o potássio não serviu apenas para o crescimento de novas folhas, deu estrutura, altura e a força necessária para a planta.
A maioria dos pontos que poderiam ser observados para resultados seriam melhores se tivessem feitos em laboratório, pois são ocorrentes internos nas plantas. Porém, a olho nu pôde observar um crescimento bem notório em comparação ao nitrogênio e ao fósforo. O nitrogênio agiu exatamente como deveria nas 5 mudas de Ora Pronobis, com um resultado bem aparente em todas elas. O primeiro é mais notável. Na coloração foi perceptível o quanto as folhas ficaram mais verdes, resultante da clorofila. Após a aplicação do nitrogênio, o segundo foi o nascimento de novos brotos, os brotos basais, que surgem na base da planta, próximo ao solo ou ao caule principal. Eles se desenvolvem a partir de gemas laterais e ajudam na renovação, crescimento e produção vegetativa da planta. Em muitas espécies, esses brotos podem formar novos ramos ou até originar uma nova planta, sendo também feita a poda das mudas, já que apresentaram sinais claros de praga. Com isso, foi possível ver novas folhas ganhando vida. As pragas podem ter vindo por ação imediata, os insetos apenas vêm e se alimentam, mas também pode estar atrelado ao fertilizante, que é o nitrogênio. Quando está em alta concentração, a planta fica suscetível à invasão de pragas, pois entra em um estado de crescimento vegetativo acelerado. Ela expande suas células rapidamente, o que resulta em folhas novas, maiores, mas com paredes celulares muito mais delgadas, macias e suculentas. Para os insetos mastigadores e sugadores, essa folha é rica em aminoácidos livres e com pouca decomposição de lignina, os tecidos estruturais mais rígidos tornam a planta mais suscetível. Pode-se ver que em uma das mudas há presença de teias, indicando a presença desse inseto. Com isso, finalizo dizendo que foi um sucesso. Apesar das pragas, após realizado a poda, as plantas voltaram a desenvolver novos ramos e brotos. O nitrogênio apresentou exatamente seus benefícios na fisiologia da Ora Pronobis. A planta se desenvolveu bem e apresentou maior vigor na coloração. Sendo assim, o processo de observação foi satisfatório. Olá, eu estou aqui para falar sobre o nosso trabalho dos macronutrientes. Eu misturei ele à terra, fiz exatamente como a professora observou, limitando ele de não ser colocado próximo à raiz. Então, ele ficou à borda da garrafa PET. Então, pude observar, após 15 dias, eu tirei essa planta e plantei num vaso maior. Pude observar que as raízes estavam maiores. E elas estavam mais, as folhas estavam mais verdes. Inclusive, teve uma planta que ela deu uma flor. Mas, após uns 3 dias, eu já vi que a flor já estava preta. Então, isso a gente pesquisou e a gente viu que isso seria falta de nutriente, alguma coisa que estava faltando na planta. Então, assim, monitoramos elas corretamente, mas observamos que o clima influenciou muito para que elas pudessem crescer, ficarem maiores, né? É possível concluir que os macronutrientes funcionaram exatamente como deveriam, mostraram resultados bem evidentes. O nitrogênio mostrou coloração com bastante vigor, crescimento acelerado e aparecimento de novos brotos e ramos. O potássio mostrou um crescimento acelerado em comparação aos demais macronutrientes, além de maior resistência e transporte de nutrientes internamente. O fósforo mostrou raízes estruturadas, floração evidente e coloração com vigor. Com isso, concluímos que nossa observação foi um sucesso, apresentando os resultados que deveria.